Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Tô com saudade de vocês e espero que logo logo a gente possa se reunir novamente, certo? Bom, enquanto isso, nós vamos fazer aqui 2 vezes por semana um encontro, né, online através de videoaulas para a gente poder dar sequência ao nosso conteúdo. Hoje, como proposta, já que é nosso primeiro contato virtual, nós vamos iniciar com uma revisão sobre os números inteiros, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo, eu vou estar disposto para vocês, para sanar e resolver qualquer dúvida que vocês possam ter. Vamos lá? Bom, lembram o que é número inteiro? Né, o famoso conjunto Z. O ano passado, né, no sexto ano, todo mundo trabalhou apenas com os números naturais, que são aqueles que se iniciam no zero e vão infinitamente, né, a partir do 0, do 1, do 2, do 3, do 4 e assim sucessivamente, são aqueles números que são positivos. Chegamos no sétimo ano e a gente já dá de cara com os famosos números negativos, que até então era um mistério pra gente não sabia se existia ou não. E hoje a gente sabe que o número 0 ele já não é mais o primeiro número, e sim o número central, ou seja, o número de origem, porque a partir dele nós temos para a direita todos os números que a gente considera positivo, né? Como eu falei, 0, 1, 2, 3 e por aí em diante. E nós sabemos que para a esquerda, ou seja, para trás do zero, nós temos os números negativos. Aí a gente começa do 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e também infinito. Os números negativos, eles estão presentes na nossa vida diariamente, né? Se a gente observa no jornal, na previsão do tempo, vocês vão observar que em alguns lugares no mundo, a temperatura ela acaba sendo menor do que zero, como na Antártida, pode chegar nos Estados Unidos, na Rússia, alguns outros países da Europa, enfim, alguns lugares do mundo vocês vão observar que a temperatura é menos 10, menos 5, menos 1 e por aí em diante, né? Enquanto em alguns países, que são países mais quentes, vocês vão observar que a temperatura é sempre positiva. No nosso caso, Brasil, que é um país tropical, a temperatura tende a ficar positiva, apesar de sabermos que em algumas cidades do Brasil, no inverno, né, no inverno rigoroso, existem casos de temperaturas negativas também, ok? E além disso, a gente utiliza muito os números negativos nas contas bancárias, infelizmente, né? Não é o ideal, mas toda movimentação bancária, ela sempre vai ser trabalhada com débitos e créditos. Débitos são tudo aquilo que sai da conta. Pagamentos, compensação de cheques, enfim. E tudo aquilo que sai, ele é subtraído, né? Menos. E todos os créditos é tudo aquilo que entra na conta. Depósitos, enfim. E aí é coisa positiva, né? A gente quer que entre para nossa conta, a gente nunca quer que saia. Mas a gente sabe que no mercado financeiro essa oscilação de positivo e negativo acontece toda hora. Se vocês assistirem jornal, vocês vão observar que a bolsa de valores vai ter hora que vai subir, a bolsa de valores vai ter hora que vai descer, o dólar sobe, o dólar cai. Então a gente vai estar inserido nesse mundo do conjunto dos números naturais, né, dos conjuntos dos números inteiros, né, dos números positivos e negativos, a qualquer momento. Ok? Então, para isso, a gente precisa se preparar para ele, para a gente poder aprender a trabalhar de fato com esses números. Bom, eu vou focar aqui numa folha para vocês, para a gente poder trabalhar melhor com esse conjunto dos números inteiros, ok? Qualquer dúvida, só me chamar. Bom, vamos lá. Espero que vocês consigam visualizar melhor. Tá tranquilo aí? Então vamos lá. Bom, gente, eu coloquei aqui a reta numérica porque ela vai servir pra gente como um suporte, né? E a partir do número 0, todos os elementos que estão à direita, 0, 1, 2, 3, 4, 5, são os números
que nós chamamos de positivos, né, que são o conjunto dos números naturais, e todos os números à esquerda da reta numérica, né, tendo o zero sempre com origem, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí em diante, ele pertence aos números negativos, ok? Esse conjunto é chamado, né, ele é representado pela letra Z, que é o conjunto dos números inteiros. Além desses itens, nós vimos também em sala de aula alguns tópicos importantes. O módulo, o simétrico e oposto. Lembrando que simétrico e oposto é a mesma coisa, né? São palavras sinônimas. Agora, módulo não. Módulo, nós podemos representá-lo através de duas barras paralelas. Então, todo número que estiver dentro dessas duas barras paralelas são chamados de módulo. Eu coloquei aqui um exemplo, o módulo de menos 2. Tá vendo que eu coloquei o menos 2 dentro das barras paralelas? E o módulo ele serve basicamente para positivar o número. Se o número estiver negativo, ele vai passar a ser positivo. Mas como o objetivo do módulo é positivar, e se o número já tiver positivado, ele tem algum efeito? Nenhum. Tá vendo que agora eu coloquei o módulo de 2? O 2 já está positivo. Então, eu não vou fazer interferência nenhuma. Então, o módulo de 2 passa a ser 2 mesmo. O módulo ele só funciona nos números negativos. Então, o módulo de menos 2 é 2. E o módulo de 2, como já está positivo, é 2 mesmo. Ok? Muito cuidado que as pessoas tendem a errar esse conceito porque acham que é simplesmente trocar o sinal, ou seja, fazer o oposto. Isso não. Então, se eu tiver módulo de menos 3, como ele está negativo dentro do módulo, ele vai para fora positivo. Se eu tiver, por exemplo, módulo de mais 5, como o número já está positivo e o módulo tem por objetivo positivar, não vai ter efeito nenhum. O módulo de mais 5 continua sendo mais 5, ok? Agora o simétrico e oposto, não. Simétrico e oposto, mais uma vez, falando, é a mesma coisa. Então, se eu coloco numa prova o simétrico de menos 1 ou o oposto de menos 1, eu quero dizer a mesma coisa. Então, se eu peço para vocês o simétrico de menos 1, quem é o simétrico de menos 1? É o próprio número com o sinal trocado. Então, seria o 1, positivo. Lembrando que número positivo a gente não precisa colocar sinal. E se eu pedisse para você o simétrico do número 2? O simétrico do número 2 é o menos 2. Aqui sim a gente faz a troca de sinal, tá? Se eu peço o oposto de menos 5, o oposto de menos 5 é o 5. Oposto de menos 10, o 10. O oposto de menos 15, o 15. O oposto de mais 20, menos 20. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, a partir desses conceitos, a gente precisa começar agora com as operações. Eu vou colocar as duas regras importantes para vocês e a gente precisa dominar essas regras durante todo o ano, né? Na verdade, agora para sempre, porque elas são extremamente importantes para a gente desenvolver qualquer tipo de atividade. Então, nós temos a regra que é voltada exclusivamente à adição e subtração. E uma outra regra que é destinada à multiplicação e divisão. Não podemos confundi-las, ok? Na adição e subtração, o que diz a regra? Quando eu tenho sinais iguais, lembra o que eu faço? Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Não podemos esquecer. Conserva o sinal e soma. E quando nós temos sinais
diferentes, o que a gente faz? Conserva o sinal do número que for maior. Então, do número maior e subtrai. Treina bastante essas duas regras. Vamos observar aqui. Se eu tiver menos 2 mais 4, observa que eu tenho uma operação em que os sinais são diferentes. Perfeito? Se o sinal é diferente, o que diz a regra de sinais diferentes? Que é para conservar o sinal do número maior. Quem é o número maior? O 4 ou o 2? Obviamente que é o 4. E o sinal que está acompanhado do 4 é positivo. Então, eu vou colocar o sinal positivo. E depois de conservar o sinal do número maior, ele pede para subtrair. E vamos subtrair, então. E a gente subtrai sempre o número maior menos o menor, né? Então, 4 tira 2, fica 2. Tranquilo? Vamos lá. Se eu tiver menos 5 com menos 3, observa agora que eu tenho sinais iguais. O que diz a regra de sinais iguais? Ela pede para a gente conservar o sinal, então eu conservei o sinal negativo e pediu para somar 5 com 3 dá 8. Muito cuidado, porque a gente tem um vício muito grande de a adição ser com sinal positivo e a subtração ser com sinal negativo. Lembrando que nos números inteiros, essas regras elas não são tão importantes, né? O que vai prevalecer é justamente isso daqui. A regra de sinais iguais e sinais diferentes. Se a gente conseguir dominar todas essas duas regrinhas aqui, que são simples, a gente consegue fazer qualquer exercício. Tranquilo? Vamos dar mais um exemplo. Menos 7 com mais 1. Novamente, eu tenho sinais diferentes. A regra de sinais diferentes diz o quê? Que eu conservo o sinal do número maior. O número maior aqui é o 7. Então, conservo o sinal do 7. E eu subtraio. 7 tira 1 dá 6. Tranquilo? Fácil, fácil. Então, vamos lá. Eu vou colocar alguns para vocês fazerem, para vocês desenvolverem, ok? Então, vamos lá. Eu quero que vocês façam para mim. Menos 3 com mais 4. Menos 8 com menos 7. Menos 12 com mais 21. Menos 5, menos 30. Mais 8, mais 9. Esses daqui bem simplesinhos para a gente poder dominar o conteúdo. Fácil, fácil. Vamos lá. Depois de vocês realizarem essa atividade para mim, vamos passar para os famosos parênteses. Dá o maior medo, né? Todo mundo fica preocupado. Então, vamos observar o seguinte. Se eu tenho o sinal, um número dentro do parênteses, por exemplo, menos 2, menos mais 4. O que é importante? Inicialmente, o nosso objetivo aqui vai ser justamente eliminar os parênteses, tá ok? Então, vamos eliminá-los. Como? O menos 2 não tem ninguém fora. Então, dá para eliminar tranquilamente. Observa que o sinal que está entre os dois números é negativo. Quando eu tenho sinal negativo entre os parênteses, ele serve para inverter quem está dentro. Quem está dentro é mais 4, vai passar a ser menos 4. Eliminei os parênteses, vou lá para a regra. Sinais iguais, conservo e somo. Se porventura eu tenho como exemplo menos 2 mais 4. Observa que o sinal que está entre os parênteses agora é positivo. Sinal positivo entre parênteses não interfere em quem está dentro. Então, eu tenho menos 2. Como sinal, ele não vai interferir. E dentro do parênteses é mais 4. Aqui vai ficar mais 4 mesmo. Ok? Sinais diferentes. Conserva o sinal do número maior e subtrai. Ok?
Faz esse para mim também como atividade. Menos 5, menos 4. Lembrando que sinal negativo fora do parênteses inverte o sinal de quem está dentro. Dúvida, pessoal? Então vamos lá. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato comigo que eu vou estar disponível para poder ajudá-los, tá ok? Um grande abraço, um beijão e até a próxima aula.